Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje vou conversar com o advogado Dr. Igor Turque Ribeiro, que faz parte do corpo de advogados do Sindicato dos Bancários de Petrópolis. E a gente vai falar sobre um tema muito complexo. A gente vai falar sobre situação análoga à escravidão, ou trabalho forçado, ou trabalho escravo, ou um monte de coisa. E aí esse é um tema que muito me interessa enquanto cidadã, porque a gente acha que trabalho escravo não existe mais. Mas desde a antiguidade, pessoas acham que outras pessoas são menores que elas. E aí a consequência é que uns escravizam os outros. A gente tem a história lá do Egito, lá do Moisés. Isso era escravidão. Se a gente trouxer mais para perto, quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil e fizeram a invasão das nossas terras, porque aqui existiam de 8 a 40 milhões do que nós chamamos de índios, mas que na verdade são os primeiros moradores da nossa nação. Houve também o processo de escravidão desse povo de pele vermelha, né, dos primeiros moradores. Não satisfeitos, nós que viramos brasileiros, escravizamos os negros, africanos. Mas lá na África, negros já escravizavam negros. E aí a gente continua. A gente chegou num momento interessante, socialmente, em que a gente acreditou que houve a abolição da escravatura. E não aconteceu. E a gente continuou vendo casos de escravidão. E hoje, em 2019, a gente ainda precisa discutir escravidão. E é por isso que eu tenho muito prazer em conversar hoje com o Dr. Igor, que nunca trabalhou com um caso ainda, né? Isso é o máximo, né? Não ter trabalhado, mas conhecer a questão propriamente dita, para falar de um tema que é tão histórico e é tão atual. É isso? Exatamente. É disso que a gente vai falar. É disso que a gente vai falar. Maravilha. Vamos começar assustando o nosso telespectador lá de casa? Sim. Você pegou uma informação assustadora, porque a gente pode falar assim, quantas pessoas são escravizadas no mundo por ano? Ou melhor, quantas pessoas são pegas sendo escravizadas por ano no mundo? E a gente tem um número. Exatamente. Esse termo, trabalho escravo, ele é muito assustador, né? Remete a uma antiguidade, a uma barbárie. Mas a Organização Internacional do Trabalho tem hoje que cerca de 20 milhões de pessoas ao redor do mundo encontram-se em situação análoga à de escravidão. Maravilha. O que denota uma situação análoga à escravidão atualmente? Esse termo, ele é um gênero, né, de tipos de trabalho, né, trabalho entre aspas, né? Trabalho forçado e trabalho em situação degradante. Mas é muito interessante pensar como que isso ocorre, né, de onde surge. E isso vai remeter a uma questão socioeconômica. Uhum. Né, uma situação de miserabilidade daquela pessoa que está sem emprego, está morando numa região que não tem dificuldade para se alimentar, tem dificuldade para conseguir emprego. Então ela vulnerável, ela se permite ser aliciada, né, por uma pessoa que tem até o nome de gato, que vai nessas cidades e tal, fazem falsas promessas, que em determinado lugar ela vai receber um bom tratamento, um bom salário, vai ser paga corretamente, e essas pessoas, muitas das vezes, sem instrução, elas aceitam aquilo, achando que a situação delas vai mudar, e elas embarcam nesse trabalho, né, entre aspas, que é uma situação análoga de escravidão. Quando você falou sem instrução, a gente pode dizer que ainda essa é uma questão que está relacionada aos trabalhos de menor instrução, maior demanda física e mais relacionadas a homens do que a mulheres? Sim, eu não sei se é exatamente mais relacionada a homens do que mulheres. Certo. Mas a questão de baixa instrução, assim, com certeza é um fator bem preponderante. E miserabilidade também, né?
quando a gente fala de miserabilidade, a gente está querendo dizer o seguinte: aquele morador sem nenhum tipo de preconceito, mas a gente sabe que existe uma questão agreste, nordestina, muito específica, em que acredita que vir para os grandes polos, ou seja, Rio de Janeiro ou São Paulo, que ele vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Exatamente. Essa ainda é a principal máscara da crueldade da escravidão moderna no nosso país. Isso, e chegando lá, aí o funcionário, né, entre aspas, ele sofre diversos tipos de coação para que eles permaneçam lá. Né? Existem 3 tipos, basicamente, de coação. Certo. Seria a coação moral, é aquela que o empregador ele fala: olha, você pode vir para cá, mas você vai ter que pagar a sua passagem do Nordeste para São Paulo, ou sua passagem do Brasil para Portugal ou para Espanha. Certo. E ele só tem essa noção, ele só sabe dessa obrigação dele quando ele chega no destino. E aí ele já começa devendo. É uma situação que dificilmente ele vai conseguir sair, porque o salário é baixo, ele vai ter que às vezes pagar alimentação, pagar transporte, pagar habitação. Pode também ter aquela coação psicológica, onde o trabalhador ele é ameaçado. Olha, se você fizer isso, nós não vamos te entregar roupa, nós não vamos te dar moradia. E também tem a coação física mesmo, de tirar a liberdade, e também em casos de, por exemplo, matar pessoas e para ter como exemplo, né, que a pessoa não pode fugir. E acaba se tornando algo que volta a acontecer, porque esse trabalhador, em alguns casos, ele até consegue fugir, ele vai até a autoridade. A autoridade vai, fiscaliza, aplica a lei penal e também a lei trabalhista, que o trabalhador que é contratado, né, vamos dizer assim, para situações análogas de escravidão, na esfera trabalhista ele vai ter depois os direitos reconhecidos, que ele deixou de ganhar. Ocorre que, sem que ocorra que a situação socioeconômica dele mude, ele vai voltar para a origem dele e vai estar vulnerável novamente a uma situação igual. Então a gente pensa que é o seguinte: existem 3 processos básicos de coação: o moral, o psicológico e o físico. E o trabalhador se vê preso nesse circuito. Mas além disso, existem questões de ordem muito prática, como é a questão do custeio da subsistência desse trabalhador, ainda quando ele está junto com esse patronal. E outra questão muito prática é a questão da documentação. De forma geral, prender os documentos também é uma questão levada em consideração, é uma questão que ocorre cotidianamente, não é isso? Que documentos são esses e como é que a gente pode entender que o patrão conseguiu ter acesso a essa documentação? Se for essa questão de aliciamento, de o funcionário não achar, por hora ele não sabe que vai ser submetido a esse tipo de trabalho, ele vai entregar sua carteira de trabalho, vai entregar outros documentos que o patrão exigir, e o patrão ele vai acabar falando: olha, você não vai sair daqui enquanto você não executar esse serviço, eu vou reter os seus documentos. Então essa pode ser considerada uma situação análoga, escravidão. Mas não é só isso também, situações degradantes na condição de trabalho dela, também pode ser considerada condição análoga de escravo. O que significa, na prática, uma situação degradante na nossa legislação? Exposição a perigo, exposição a agentes insalubres sem proteção, exposição por tempo demasiado, situações sem observância de saúde do trabalho, segurança do trabalho. Eu tive o prazer de entrevistar ao longo desses mais de quase 6 anos no programa Trabalhador em Foco. Eu tive o prazer de entrevistar diversas pessoas, uma por semana, quase 6 anos, então assim, muita gente que eu conversei aqui. E eu me lembro muito bem do seu José Maria, que é presidente do Sindicato da Construção Civil aqui em Petrópolis, de uma vez que ele falou com a gente rapidamente, numa entrevista sobre outro tema, sobre a situação análoga à escravidão na construção civil. E ele me deu exemplos que estão muito frescos na minha memória, porque me incomodaram em nível pessoal, né? E ele falou de questões básicas como, por exemplo,
o alojamento. Quando a gente tem uma situação que você falou aqui com a gente, né? O patrão oferece a acomodação, existe uma modalidade que é a modalidade que o patrão te condiciona a morar em algum determinado local. Outra modalidade na construção civil é que você não fica o final de semana. Você fica a semana naquele contrato de tempo determinado, né, que a gente falou, de período específico, né, um outro programa, e aí você tem um alojamento. Existem condições mínimas necessárias para esse alojamento. Se elas não estão, é análogo à escravidão? Sim, como por exemplo a falta de banheiro, Certo. condições de higiene, né, limpeza também pode ser considerado condição análoga à escravidão. Legal. Eu me lembro que o seu Zé Maria ainda complementou dizendo duas coisas que eu nunca tinha pensado e que talvez você, como advogado, também não tenha pensado. Não tenha cogitado, porque está fora da nossa realidade profissional, né? Um alojamento precisa ter janelas. É interessante. Não é? E aí ele falou que muitas das vezes eles fecham de qualquer jeito Um container, um por exemplo. container e aí não é adequado para habitação. Como também é necessário que hajam ventiladores ou ar-condicionado, porque essas pessoas têm que ter não só um lugar para ficarem, mas também um lugar salubre. E aí nesse contexto ele ainda falou que quando a gente tem um alojamento, ele precisa ter uma área de convivência, um espaço que tem uma televisão e tal. Isso tudo vai denotando. A gente vai fazer um breve intervalo, vamos dar continuidade no nosso próximo bloco a esse bate-papo. Fica com a gente. A professora Marta dava aula na escola do bairro. Quase todo mundo por aqui foi seu aluno. Já está aposentada. Merecido. A Ritinha foi aluna da Marta e estudou muito para se tornar professora. A diferença é que ela nunca vai se aposentar. Se aprovarem a reforma da Previdência do Bolsonaro, para a professora Rita receber 100% da média de todas as contribuições, ela que iniciou a carreira com 25 anos, vai ter que contribuir até os 65. Lembra como você era na escola? Junta você e mais uns 30 com a professora lá na frente aos 65 anos de idade. A ideia do governo Bolsonaro é economizar com os professores e facilitar para os bancos. Passaram a idade mínima das professoras de 50 para 60 anos e o tempo de contribuição para benefício integral de 25 para 40 anos. Enquanto isso, criam um modelo de capitalização, levando o dinheiro da Previdência Pública para os bancos privados. Dizem que a reforma vai ser igual para todo mundo, mas para os militares é bem diferente. Dizem que vão acabar com privilégios, mas tem juízes e procuradores se aposentando com mais de 40 mil por mês. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa reforma não acaba com privilégios, acaba com a sua aposentadoria. Reaja! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Igor sobre situação análoga à escravidão. Vamos dar continuidade. Algumas outras questões são também importantes e devem ser observadas. Como, por exemplo, a questão dos equipamentos de segurança, né? De proteção individual. De proteção individual, EPI. Esses não podem ser cobrados. Se estiverem sendo cobrados... Também pode ser considerado condição análoga de escravidão. O mesmo ocorre para instrumentos do trabalho, como cobrar do trabalhador a enxada, a pá ou a ferramenta que ele tiver que utilizar para trabalhar. Maravilha. Outra relação é com onde é essa localização, dificuldade de transporte ou restrição. Também ocorre isso. Impedir que o trabalhador saia do emprego, saia, né, do seu local de trabalho, também é tipificado como condição análoga de escravidão. Certo. Jornada de trabalho, como é que é isso? Jornada de trabalho degradante, né, não é aquela jornada, não é a hora extra, às vezes a gente não é hora extra, mas é trabalho que ultrapasse pelas leis pela CLT, você vai trabalhar 8 horas, pode fazer 2 horas diárias. Certo. Agora, a pessoa que faz 5 horas diárias, 6 horas diárias, isso todos os dias, pode ser considerado condição análoga de escravidão. Maravilha. A retenção dos documentos a gente já falou antes. Sim. E outra coisa muito interessante, que, né, dos conhecimentos que você me transferiu,
é a questão da vigilância. Vigilância ostensiva, de modo que impeça que o trabalhador saia do local de trabalho, também é condição análoga de escravidão. Certo. Se a gente está falando de trabalhos forçados, de trabalhos muito braçais e tal, mas no dia a dia, em empresas pequenas e em outros tipos de mercado, não esses longe da comunidade urbana, a situação análoga à escravidão também existe com, por exemplo, falta de pagamento. Isso é difícil da gente enxergar como Certo. uma condição análoga de escravidão, mas também pode ser considerado um trabalho forçado. Você trabalhar sem ter a sua contraprestação não é algo que deve acontecer. Certo. Argumentar como, por exemplo, vou te pagar daqui a alguns dias, preciso que você continue trabalhando para eu ter dinheiro para te pagar, isso está tudo equivocado. Está tudo equivocado. O que fazer diante da percepção de que eu, trabalhador, estou vivendo isso, ou de que alguém próximo a mim está vivendo isso? A primeira coisa que tem que fazer é ir à autoridade competente e denunciar. Isso automaticamente a autoridade vai mandar os seus fiscais para fiscalizar a condição de trabalho dos trabalhadores ali. A gente está indo para o Ministério do Trabalho, a gente vai para o Ministério Público, a gente vai para a delegacia, vou para onde? Sim, correto seria o Ministério do Trabalho. Certo. Sendo que qualquer autoridade, vendo que existe indícios de um crime ocorrendo ali, ela tem que tomar as medidas cabíveis. Se for a delegacia, se ela não for competente, ela vai encaminhar para a autoridade competente. Certo. E aí você falou uma palavra que me leva a te questionar outra coisa. Você falou crime. Estamos falando em crime. Quem pratica? O patronal ou os que estão a cargo dele? A situação análoga à escravidão, ou seja, que leva o outro ser humano à situação degradante de trabalho, todas essas circunstâncias que nós falamos ao longo do programa, o que o Código Penal prevê? Ele prevê pena de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa e a pena correspondente à violência praticada. Se foi praticada com uma injúria, com uma ofensa física à pessoa, ferindo a pessoa, e pode ser aumentado até a metade se esse crime for cometido contra criança, ou em razão de etnia, cor, raça, religião. Maravilha. Então, assim, observou, o papel é buscar ajuda. É buscar ajuda e denunciar, informar as autoridades competentes. Maravilha, doutor Igor. Muito agradecida mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo, por ter dividido os conhecimentos conosco. Espero que a gente tenha levado informações importantes para o nosso telespectador. Quer concluir de alguma forma? Acha que vale a pena ressaltar algum detalhe? É interessante ressaltar, isso mais uma forma de aplicar uma pena àquele empregador que comete esse tipo de crime, é que o local onde é realizado o trabalho, a autoridade competente vai expropriar aquela terra, vai tirar do empregador, porque a terra, a propriedade, ela deve obedecer a uma função social. E se a função social não está sendo respeitada ali, ou seja, está sendo utilizada para o cometimento de crime, esse detentor dessa propriedade não pode mais ser o dono dela. Então a União toma essa propriedade. Se a gente está falando de uma fazenda de cana-de-açúcar, por exemplo, em que a gente sabe que tem incontáveis casos de situação análoga à escravidão já divulgados na grande imprensa. Cana-de-açúcar, carvoeiros e tal, a gente já está mais acostumado a ouvir falar sobre isso. Significa se denunciado, fiscalizado e constatado o crime, a terra em si vai para o governo. Sim, existe essa possibilidade, tem um processo legal, mas existe essa possibilidade. Chama expropriação. Maravilha. Tomara que todas as terras onde hajam situação análoga à escravidão sejam expropriadas, que pessoas dignas vão trabalhar nesses lugares, recebendo seus honorários dignos, seus prolabores. Isso. Não é verdade? Obrigada, doutor Igor. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Obrigada, um abraço grande. Até lá. Tchau, tchau.